Ele já foi comparado com o Pelé, teve a sua casa demolida e teve que dormir num carro, levou uma facada e foi under 30 da revista Forbes Brasil. 10 curiosidades sobre Kai Black. Fala, bonitas! Curiosidade número 1. Kai Black, na verdade, é Kaique Menezes, nasceu no dia 12 de março de 2000 e atualmente tem 24 anos. Nasceu numa família grande de 12 irmãos ao total, sendo 6 irmãos da sua mãe, e tanto ele como a sua família costumam brincar que a sua mãe não tem um útero, ela tem um estúdio de fazer música. O seu pai esteve recluso da sociedade por um longo período enquanto o Kai era muito pequeno, então desde muito jovem ele já desenrolava, já ia atrás de trabalho para ajudar dentro de casa. Trabalhou de muitas coisas, entre elas de entregador de aparelhos industriais. Só que ele também já falou em algumas entrevistas que o seu pai era músico, era do pagode, cavaquinista. Então a música sempre foi muito presente dentro da sua casa, sempre estava rolando um samba, um pagode. Mas a sua carreira na música começou através do funk, porque Kai Black queria ser MC e aí ele frequentava muito as fábricas de cultura para aprender mesmo, para saber como que funcionava a criação de uma música, a produção, dicas de como escrever. E foi a partir dali que ele começou a fazer as suas primeiras composições e a cantar. Ele tinha um irmão pequeno que também era super desinibido, adorava dançar, já dava ali uns passinhos e começou a ser o dançarino do Kai Black. Um dia, o Kai Black recebeu um convite de uma das fábricas de cultura que ele frequentava para se apresentar num evento e ele foi com o seu irmão, que era seu dançarino. Nesse evento, na hora do show, o seu irmão mais novo pediu para cantar. Kai Black ainda perguntou se ele tinha certeza do que ele estava pedindo, porque ele ainda não tinha nenhuma experiência de palco, mas o irmão mais novo falou que tinha certeza do que ele estava falando e que ele ia desenrolar no mic. Tanto desenrolou que ele levantou o público e a partir dali ele teve certeza que ele queria fazer era música, era cantar. Esse irmão mais novo é o Caveirinha, que inclusive leva esse apelido pela própria família, porque ele ganhou uma fantasia de uma tia dele de caveira e toda vez que ele ia se apresentar ele botava aquela fantasia para dançar e aí ficou Caveirinha. Bom, a partir daquela apresentação que o Caveirinha tinha desenvoltura para os palcos e para a música foi inevitável e foi aí que os irmãos combinaram que o Caveirinha ia para a música, ia para os palcos e o Kai Black ficaria na composição e na produção. Curiosidades número 2. Eu tô chamando o Kai Black aqui de Kai porque obviamente eu já sou íntima da família. Mas o apelido oficial dele é Tio Kai, que foi dado por ele mesmo e pelos seus fãs, e também como Pelé. Sim, na sua quebrada, muitos o conhecem como Pelé, porque o seu primeiro sonho enquanto carreira profissional era de ser jogador de futebol. E o Kai já falou que ele mandava muito bem no futebol, que ele fazia a escolinha de futebol através de uma ação social, mas que sempre que tinha alguma competição, algum jogo, os alunos precisavam pagar, contribuir, às vezes com material, com uniforme, com deslocamento até o jogo. E algumas famílias começaram a reclamar o fato dos seus filhos terem que fazer esse pagamento e o Kaique não. E como ele não tinha condições financeiras para isso, ele precisou largar a escolinha de futebol. Mas que muitos amigos da sua quebrada ou ainda o conhecem e o reconhecem como Pelé e falam que ele era o Pelé que saía de Ferraz a pé até as fábricas de cultura. Curiosidades número 3. Kai Black e sua família já tiveram a sua casa própria demolida. Eles moravam num apartamento, porém a família era muito grande e o apartamento muito pequeno, e a sua mãe recebeu uma oportunidade de comprar uma casa numa comunidade e achou muito interessante, então ela vendeu o apartamento e comprou essa casa com dinheiro. Porém, o vendedor ficou enrolando a mãe do Kai para apresentar a documentação regular do imóvel, né? No caso, a escritura. E foi aí que, num belo dia, às 7 horas da manhã, eles receberam uma visita de um representante da prefeitura falando que a casa ia ser demolida. Porque assim, não foi um aviso tipo: Oi, família, tudo bem? Eu estou avisando, estou notificando que a casa está irregular, num ambiente irregular, e vocês vão precisar se preparar porque vai ser demolido. não.
Eles já estavam lá com os trator tudo para demolir naquele momento, sem dar tempo e nem espaço para a família pensar o que eles iam fazer. Kai Black já falou em algumas entrevistas que foi um momento muito difícil para a família e que eles tiveram que se separar. Alguns foram morar de favor em casa de parentes. O seu pai teve que dormir um período dentro do carro. E aí foi quando o próprio Caveirinha, o irmão mais novo, falou para sua mãe que eles nunca mais iam passar por aquilo, que nunca mais eles iam ser despejados de lugar nenhum. Mesmo assim, Kai Black e o Caveirinha ficaram por um ano longe da música nesse período, mas quando voltaram com tudo. E o Caveirinha já sabia o que ele queria fazer, queria seguir o caminho do trap. O Kai Black já tinha algumas músicas compostas, mas pro funk. Mesmo assim, o Caveirinha pegou uma dessas músicas do Kai Black e transformou pro trap. O Kai Black filmou o Caveirinha cantando essa música, postou nas redes sociais, postou no Facebook. O negócio viralizou e foi aí que os meninos começaram a crescer. Curiosidades número 4. Kai Black já tinha desistido de se tornar cantor. Sim, o Kai já estava trabalhando há um ano como compositor, não só para os projetos do Caveirinha, mas também para outros artistas e já tinha decidido seguir essa carreira mesmo. Inclusive, o Caveirinha e o Kai Black moraram por um ano dentro de um estúdio pequeno, em busca do sonho deles, né? Mas principalmente de ajudar a família a sair daquela situação. E aí era o Caveirinha no estúdio gravando e o Kai ali compondo. E ele já falou em algumas entrevistas que, inclusive, também foi um momento que eles mentiram um pouco para os pais, porque o estúdio era pequeno, eles não se alimentavam bem, mas que sempre que falavam com os pais, eles falavam que estava tudo bem, estava dando tudo certo, quando na verdade não era bem assim. Inclusive, o Kai já falou que os quilos que ele adquiriu no início da carreira, muito foi da má alimentação dessa época de estúdio. Eles falavam para os pais que estavam comendo bem, se alimentando bem, quando na verdade a principal refeição deles ali no dia a dia era apenas esfirra. Bom, mesmo não pensando em se tornar cantor e ir para frente dos palcos, o Kai, além das composições que ele fazia para o Caveirinha e para outros artistas, ele sempre guardava algumas músicas na gaveta, às vezes brincava de fazer ali alguns vídeos, mas sempre para ele, sem a intenção de divulgar, até que uma dessas músicas vazou na internet e viralizou, e aí o seu amigo, parceiro, o também produtor Wallen, o incentivou, que ele também tinha jeito, tinha voz, tinha carisma e tinha tudo para dar certo como músico. E aí não teve jeito, o homem seguiu o caminho que estava traçado. As primeiras canções que o Kai Black gravou foi Bandido Mal e AK-47, e ele contou já que ele ficava todo feliz, ficava ali na quebrada, quando ele começou a perceber que o pessoal estava escutando a música dele. E, cara, isso deve ser muito legal, né? Deve ser uma das melhores sensações para um músico que está começando na carreira, de ver as pessoas consumindo a sua música, né? Escutando a sua música. Isso deve ser muito top. Curiosidades número 5. O Kai Black não conhecia o trap e quem apresentou para ele foi o Caveirinha. O Kai sempre curtiu funk, quando ele compunha era pensando no funk e também já tinha na sua mente que se ele seguisse a carreira de músico seria pro funk. Já o Caveirinha sempre curtiu trap, já estava acostumado a consumir muitos músicos da gringa, como os rappers Future e o Roddy Ricch, e foi ele que apresentou para o Kai. O Caveirinha sempre ficava ligado ali, se inspirando em como os caras se vestiam, no estilo de música, no estilo de cantar, e já tinha certeza que era aquilo ali que ele queria fazer. Já o Kai era mais inibido, era mais ali do funk. Hoje o cara domina aí o universo do trap, mas ele reconhece que ele aprendeu através do seu irmão Caveirinha. Curiosidades número 7. A maioria das composições de Kai Black são fatos reais, inclusive da música Cunhada. Kai, na época, namorava com uma menina e mesmo menor de idade, eles resolveram juntar e foram morar juntos, e o Kai também já trabalhava como compositor para uma produtora. Então ele passava o dia inteiro trabalhando ali na produtora, e o dono da produtora tinha uma filha.
Então a namorada do Kai tinha muitos ciúmes, achando que o Kai estava pegando essa filha do dono. E ele falou que na verdade não tinha nada a ver. Conta esse bafo direito, hein? E um dia ele chegou em casa e a namorada dele estava brava, achando que ele estava com a filha do dono. Eles discutiram feio e a namorada dele lançou uma faca para matar o Kai. Lançou uma faca pra matar o Kai. Tipo, sabe no circo que tem aquelas atrações de lançar fogo, lançar espada? Então, a namorada do Kai Black lançou uma faca pra matar o cara. E a sorte que ele virou e pegou no braço dele. Na música, ele não fala que a cunhada deu uma facada nele, porque ele achou que o negócio ia ficar muito sério. Então, ele preferiu trocar que a cunhada queimou o seu 12 molas. E depois disso, ele já falou em entrevista que ela não se arrependeu do que fez e que o relacionamento continuou por um tempo, mas que depois não teve jeito e eles terminaram. Mas então a gente já sabe que o que acontece na vida do homem, ele bota no papel, então vamos ficar atentos aí às letras. Curiosidade número 8. Kai Black tem na sua mão esquerda tatuado o ano 1981, que é o ano de nascimento da sua mãe, para homenagear ela. Até aí, tudo bem, tudo tranquilo, fofo, mas normal. O curioso é que foi ele mesmo que tatuou a mão. Ele é canhoto e tatuou a própria mão esquerda para homenagear a mãe, gente. Fala se não é uma homenagem diferenciada. E assim, o Kai já falou em várias entrevistas da importância da sua família para ele. Desde sempre é tudo por eles e sempre vai ser assim. Que no início da carreira, ele e o Caveirinha sofreram muito e que inclusive eles foram muito zoados porque eles usavam roupa de grife falsa, né, as réplicas, que é muito de costume do funk, do trap, tá sempre bem trajado, das roupas de grife, e que eles eram muito zoados por usarem essas roupas falsas, e que já teve caso de produtor não querer trabalhar com eles por conta disso. Tipo, eu não vou trabalhar com esse pessoal aí não, porque eles usam roupa falsa. Só que assim, na época, o Kai fala que numa situação em que eles não tinham nem cama para dormir, eles dormiam com colchão no chão. Pensar em comprar roupa de grife original era absurdo, né? Tanto que ele já falou em entrevista também que no primeiro cachê dele do Caveirinha, eles compraram um boot para a mãe deles, perfume para o pai e cama para a família toda. E aí eu pergunto para vocês, hoje eles estão como? Então assim, para quem zoou eles na época, hoje eles estão muito bem trajados, vivão e vivendo não só de roupa, mas com casa própria, coisa do bom e do melhor, não só para eles, mas para a família toda. Eles já foram garotos propagandas da Lacoste, viajaram pela Europa como modelos da marca, saíram no Under 30 da Forbes. Para quem não sabe, a Forbes é uma revista norte-americana que elenca as melhores personalidades do mundo todo e do Brasil, de todos os nichos. Eu, Caveirinha e o Kai Black estiveram nessa lista em 2022, juntamente com o Djonga e outros cantores do cenário da música. Então, assim, meu amor, desculpa, mas eu acho que tem gente aí que deve estar super arrependida, né? Eu sempre falo, o mundo ele é muito redondo e desse tamanho, igual uma bola de gude. Curiosidade número 9. Kai Black e Caveirinha não gravam no mesmo estúdio por uma questão de escolha mesmo dos dois. Eles falaram em algumas entrevistas que sempre que tinha gravação, eles sempre discutiam, brigavam, porque um ficava opinando, o outro não gostava da opinião e eles discutiam. E aí eles decidiram que isso não ia mais acontecer. As contribuições ainda existem, eles trabalham juntos e muito, só que na hora de gravar, na hora que é o Caveirinha que tem que fazer a parte dele, ele entra pro estúdio, o Kai Black sai. Na hora que é o Kai Black, a mesma coisa, o Caveirinha sai. E tudo isso para quê? Para manter a harmonia familiar, a harmonia profissional e os trabalhos continuarem fluindo aí do jeito que está acontecendo até hoje. E por último, mas não menos importante, a curiosidade número 10. Kai Black hoje, além de músico, é CEO de uma gravadora, a GDM, com o seu amigo pessoal, parceiro e agora sócio, o UAU. E ele está sempre citando também o UAU em como a conexão deles é muito forte, além da amizade pessoal que eles têm dentro do estúdio.
estúdio, o negócio flui muito bem. Tanto que o Kai já falou que quando ele tá em estúdio com o Al, muitas vezes ele nem escreve a letra, você vai no freestyle mesmo e dá sempre muito certo. E que foi o Al que, além de muitas outras produções, impulsionou a música que é um dos maiores sucessos do Kai Black, que é o Cartão Black. E ele falou que o Cartão Black, na verdade, ele foi produzido há 5 anos atrás de ser lançado, que na época a música era para ser um set com outros cantores, como o Vulgo FK e o próprio irmão o Caveirinha, que inclusive eles começaram a gravação na época, e que uma parte dessa música acabou vazando aí, e aí com a repercussão que deu, que viralizou na hora, todo mundo percebeu que a música ia ser um sucesso logo de imediato, e que o Caveirinha já pressionou o Kai Black para lançar a música o quanto antes aí, para seguir na onda, né, do hype, da viralização. Mas o Kai, muito sábio, disse que a música ainda não estava pronta, não era o momento, que ele tinha que segurar, deixar ela ali em stand-by. E esse stand-by demorou 5 anos. E quando ele viu que era a hora, ele e o Al foram para o estúdio e fizeram um trabalho muito bem feito. Decidiram manter a música ali entre a família, entre os Menezes. E o Al teve a ideia genial de pegar a gravação original que o Caveirinha tinha cantado, mas que a voz dele era totalmente diferente, né? Porque, afinal de contas, 5 anos atrás, tem aquela situação da mudança, né, do vocal por conta da puberdade. E o Al teve a ideia genial de pegar a gravação original com a voz ali do Caveirinha mais jovem, colocar ali, induzir uma tosse para soltar a nova gravação com a nova voz do Caveirinha, e aí o resto é história e vocês já conhecem. Cartão Black é um dos grandes sucessos aí do Kai Black. Inclusive, o álbum Contradições em 2023 o consagrou como o segundo artista mais ouvido do país em menos de 48 horas de lançamento, com as 7 faixas do álbum no top 100 do Spotify Brasil. E assim, além disso, ele já lançou outros singles, participou dos principais festivais como o The Town e o Rock in Rio, e recentemente saiu de férias merecidas e ele foi para um lugar mágico, nada mais nada menos que a nossa mãe África, na Tanzânia, e esteve com animais ali selvagens na savana, tirou fotos belíssimas de ficar babando nos animais, nele, que se você ainda não viu, vale a pena ir lá no Instagram do homem para dar uma conferida. E eu quero saber de você, o que você achou de todas essas curiosidades, se tinha alguma que você ainda não sabia ou se você não sabia nenhuma. Deixa aqui nos comentários, ajuda bonita, com um joinha, nem que seja um coraçãozinho. E até o próximo vídeo.